Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nós vamos falar sobre o jogo de daqui a pouquinho, tá? Entre Flamengo e Criciúma. Mas antes eu acho necessário voltar a falar de Marcos Antônio, tá? Há algumas mentiras sendo contadas aí que a gente precisa tirar para você saber a verdade. Seja ela difícil para nós ou não, é o que eu costumo dizer. A verdade sempre deve ser dita, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. O Marco Antônio não escolheu jogar no São Paulo, o Marcos Antônio escolheu jogar no Flamengo. Ele não se apresentou ao clube italiano até este momento porque aguardava um desfecho positivo com o Flamengo. O sonho do atleta era jogar no Flamengo. Não tem essa que o Marcos Antônio se acovardou em vir jogar para o Flamengo. Não é o mesmo caso do Scarpa. O Scarpa já é um jogador velho e consolidado. Não era o caso do Marcos Antônio, que nunca foi titular em lugar nenhum onde ele passou. Ele sabia que vinha para compor elenco e queria vir compor o elenco do Flamengo, sabia que teria oportunidades porque é necessário se poupar Nicolás de la Cruz e Arrascaeta em diversas partidas e ele jogaria sim. Então essa narrativa de que ele afinou, amarelou de vir pro Flamengo é mentira, eu posso garantir para vocês que é mentira. O atleta queria sim o Flamengo, mas aí o que aconteceu? A grande mídia começa a trazer agora algumas informações que eu já havia trazido para vocês. Nunca houve proposta do Flamengo para Lazio diretamente. Quem me acompanha sabe, eu sempre falei isso para vocês. O Flamengo deixava tudo com os empresários do Marcos Antônio. O Flamengo falava com os empresários e os empresários levavam a Lazio. A Lazio trazia de volta os empresários e vinha para cá. Se vocês pegarem os primeiros vídeos que eu falei sobre o interesse do Flamengo no Marcos Antônio, vocês vão ver que eu falava exatamente sobre isso. Que o Flamengo lidava com os empresários do atleta e os empresários do atleta lidavam com a Lazio. A Lazio levou isso até certo ponto porque o Marcos Antônio nunca interessou para a Lazio para essa temporada. Então, enquanto era só o Flamengo que estava ali negociando com ela, ela levou desse jeito aí. Desconfiada, sem achar muito interessante, mas levava. Agora, a informação que o Vene Casagrande traz confirma aquilo que eu vinha dizendo para vocês desde o começo das negociações e confirma também que o Flamengo jamais pegou o telefone para ligar para os caras lá. Esse negócio de proposta oficial que vocês veem em muitos lugares por aí, isso nunca faz parte do modus operandi do Flamengo. O Flamengo vai conversando e apenas quando está tudo acertado que o papel timbrado rola. O São Paulo deu um chapéu no Flamengo, nem digo que seria isso necessariamente. O São Paulo simplesmente foi mais sério e mais profissional do que o Flamengo, indo até a Lazio, fazendo a proposta para o clube italiano em papel timbrado. A Lazio, que não queria dificultar a saída do atleta de maneira nenhuma, a Lazio só queria alguma coisa palpável em mãos. Negociou com o São Paulo e o atleta está no São Paulo. Então não se enganem, meus amigos, não se deixem levar por orgulho ferido. Porque o São Paulo foi lá e foi mais profissional que o Flamengo. O atleta queria jogar no Flamengo. Ele já tinha definido, estava orgulhoso e estava ansioso para jogar no Flamengo. Nossa diretoria, infelizmente, nessa, deu para trás, não foi profissional o suficiente para lidar com o clube italiano, deixou o jogador em modo stand-by, e aí eu quero explicar uma coisa para vocês, se houver realmente, vamos lá, se houvesse realmente a possibilidade de trazer Claudinho ou Paquetá, que se dane o Marcos Antônio, sério mesmo. Nós estamos falando de negócios, né? Que se dane o Marcos Antônio. Então, se eu sou dirigente, eu tô ali com o Claudinho, tenho certeza absoluta que vai dar para trazer o Claudinho, Marcos Antônio que fica esperando. Se der para vir, beleza. Se não der, tchau. Agora, a partir do momento que eu não sei nem com quem que eu tô negociando pelo Claudinho, a partir do momento que eu não tenho nenhuma palavra amistosa do clube do Claudinho, até porque, ao invés de eu estar procurando o Zenit, eu tô procurando o parlamento russo para negociar. A partir do momento que eu não tenho nada em mãos pelo Paquetá, eu seguro aqui o Marcos Antônio, que era uma opção valiosíssima. Se não tinha nenhum dos dois, eu seguro o Marcos Antônio. Então, assim, a diretoria arriscou mal, não soube negociar, periga a gente não ter nenhum reforço agora e termos que ir com o time do jeito que a gente tá para todas as competições que vão vir aí pela frente. Daí eu deixo a palavra para vocês. É ruim o time do jeito que tá? Se não vier nenhum reforço, tá ruim? Ou também a gente se acostumou a toda janela ter reforço e não que isso obrigatoriamente tenha que ser realizado a cada 6 meses. Se o Flamengo não se reforçar com ninguém agora, ficou ruim pra gente? Não pode sair ninguém também, né, pessoal? Se não sair ninguém, não chegar ninguém, tá ruim. Nós ficamos enfraquecidos pelos reforços do Palmeiras. Vamos ser sinceros mesmo, tá? Eu quero sinceridade de vocês. Se o Flamengo não contratar ninguém, o Palmeiras ficou mais forte pelas contratações que fez? O Atlético Mineiro ficou mais forte do que o Flamengo. Não mais forte do que eles eram antes, mas mais forte do que o Flamengo. Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito. E eu aproveito
a ocasião para podermos falar sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. A Mais Ágil está conosco há mais de 2 anos e meio e continua aqui com a gente, porque todos que usaram a Mais Ágil através dos links que estão aqui na descrição desse vídeo, no comentário fixado, me reportaram ter saído muito felizes. Por quê? O seu dinheiro está lá paradinho. Quando você aciona a Mais Ágil, eles te ajudam de 2 até 12 horas a ter esse dinheiro na sua conta. E aí você faz o que quiser, se livra das contas, faz mais, vai viajar, vai se divertir. Aí é com você. O fato é que a Mais Ágil funciona mesmo e é comprovado que ela funciona. Além do que, esse mês os caras ainda estão sorteando o manto sagrado. Então, na hora que você clicar no link e for falar com um deles, lembrem-se de falar sobre o sorteio do manto sagrado, que vocês estão vindo pelo Central do Fla ou pelo Resenha Rubro-Negra e que vocês querem participar. Vai ganhar dinheiro, né? Vai pegar aquela grana que você tem lá se tudo der certo e ainda pode ganhar um manto sagrado. Não tem nada melhor do que isso daí. Tô certo ou tô errado, nação? Bom, no Campeonato Brasileiro, nesse exato momento, tem o Botafogo com 36 pontos, o Palmeiras com 33, Flamengo com 31 e São Paulo com 30. Os jogos deste final de semana são o primeiro jogo da 18ª rodada, Flamengo e Criciúma. Depois nós temos Botafogo e Internacional de Porto Alegre às 18h30. Em seguida, às 21 horas, Palmeiras e Cruzeiro. Ah, Raposa, é a sua vez. Aí amanhã a gente tem Grêmio e Vitória, logo de manhã cedinho, às 11 horas. Atlético Mineiro e Vasco às 16, Bahia e Corinthians também às 16, Bragantino e Atlético do Paraná às 18h30, no Castelão, Fortaleza e Atlético Goianiense também às 18h30, assim como Juventude e São Paulo, que vai ser no Mané Garrincha, vai ser aqui também. E aí nós teremos às 20 horas, encerrando a rodada, uma das poucas rodadas sem nenhum adiamento de jogos, Cuiabá e Fluminense. Como eu falei, os 4 primeiros colocados, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, tem uma diferença ali de 6 pontos do 4º colocado para o primeiro, ou seja, é uma tabela bem apertadinha que ainda conta com o Bahia com 30 pontos na 5ª colocação, que vai enfrentar amanhã o Corinthians em casa, e tem o Cruzeiro que pega hoje o Palmeiras fora de casa. Esse jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, ele é importantíssimo para nós, porque se o Cruzeiro vencer, ele chega aos mesmos 31 pontos do Flamengo. Claro, tem vitórias, tá com o mesmo número de vitórias que o Flamengo, então se o Flamengo não vencer hoje, se o Flamengo perdeu o jogo hoje, não vai acontecer. Mas o Cruzeiro passaria-nos pelo número de vitórias e, portanto, assumiria a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas, se o Palmeiras vencer, o Palmeiras chega aos mesmos 36 pontos do Botafogo, que joga hoje às 18h30 contra o Internacional de Porto Alegre. O Internacional que está lá na 13ª colocação com 19 pontos e muito fragilizado. Acabaram de contratar o técnico do Juventude, Roger Machado, e ainda não tem aquele entrosamento, não tem aquela força. Ou seja, a possibilidade do Botafogo vencer o Internacional de Porto Alegre jogando em casa hoje, ela é grande. E aí o Botafogo chegaria a 39 pontos. Se o Palmeiras bater o Cruzeiro, o Palmeiras chega aos 36 pontos. Por isso o jogo do Flamengo é mais importante do que nunca para a gente conseguir uma vitória, porque o Flamengo faria 34 pontos, ficaria a 2 pontos do Palmeiras e manteria os 5 pontos de distância para o Botafogo, caso o Botafogo e Palmeiras vençam as suas partidas. Então o ideal é torcer para o Cruzeiro, para a gente já poder ultrapassar o Palmeiras nesta rodada e torcer para o Internacional de Porto Alegre, para diminuir a vantagem do Botafogo de 5 para 2 pontos. A gente ainda tem os confrontos diretos contra Botafogo e Palmeiras. Mas se a gente não contar com o tropeço deles, nós também não poderemos tropeçar em momento nenhum. Então, gente, é muito, mas é muito importante mesmo a gente conseguir a vitória hoje diante de um Criciúma que não tem, por exemplo, o seu principal goleador para o jogo de hoje. O principal goleador da equipe do Criciúma é o Mateuzinho, é um meia que já fez 5 gols no Campeonato Brasileiro. E ele está desfalcando a equipe do Criciúma hoje por conta de uma lesão na coxa. Mas tem um detalhe, pessoal. Esse time do Criciúma, ele vem para jogar num 4-5-1, um time muito bem azeitadinho, um time muito certinho, que vem com a seguinte provável escalação. Goleiro Gustavo, um dos goleiros que tem as melhores notas no Campeonato Brasileiro. Então não se surpreendam se ele fizer uma série de milagres hoje contra o Flamengo. Claudinho na lateral direita, Rodrigo, Wilker,
e Miguel Trauco na lateral esquerda. Nós temos 2 ex-flamengos nessa equipe do Criciúma, Miguel Trauco e Felipe Viseu. Felipe Viseu, que deve estar no banco de reservas hoje. Aí nós temos o Felipe Matheus, número 7, o Ronald, meia dúzia, e o Barreto, 88, junto com o Marcelo Hermes, número 22, formando um quarteto do meio de campo ali. Com o Felipe mais à frente, número 8, e lá em cima o Bolazier, que é um jogador que não faz gols, mas que dá assistência pra caraca. Ele joga mais avançado do que o Felipe, mas o Felipe tem mais gols do que o Bolazier. Enquanto o Bolazier tem mais assistências, o Felipe tem mais gols. É um time franco favorito. A arbitragem hoje fica a cargo do Maguielson Lima Barbosa, que é de Brasília, do Distrito Federal. Ele apitou esse ano Flamengo 2, Cruzeiro 1. É um árbitro de levar o jogo no gogó, não é de parar muito o jogo, é um árbitro tranquilo. Deve ter uma arbitragem tranquila hoje. Não é dos melhores árbitros, não é árbitro FIFA, mas também não é dos piores árbitros. Agora, no VAR, nós temos um árbitro FIFA. O Pablo Ramon Gonçalves, esse sim é FIFA, tem a obrigação de não errar, de levar o jogo na maciota da melhor maneira, para que nada dê errado, para que o Flamengo não seja favorecido, mas que a equipe do Criciúma também não seja e que ninguém seja prejudicado nesta partida, tá? Bom, falei para vocês sobre o Marcos Antônio, falei para vocês sobre a questão da tabela do Campeonato Brasileiro e é importante. Esse time de hoje, esse time que está aqui do cantinho, que é o Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nico e Arrascaeta, Gerson, Cebola e Pedro, conseguirem trazer esses 3 pontos, jogarem bem, afinal de contas, o técnico Tite esperou muito tempo por esses jogadores e são esses jogadores que vão conosco até o final do ano. Dificilmente a gente deve conseguir alguma contratação impactante, pelo que eu converso nos bastidores, há uma pressão muito grande em cima do Rodolfo Landim devido a essa janela desastrosa, porque, pessoal, não basta só não ter conseguido trazer jogadores. Como tudo isso aconteceu, é algo vexatório para o clube. O Rodolfo Landim está sendo cobrado. O Rodolfo Landim não gostou de nenhuma das repercussões que aconteceram nos últimos dias com os nomes de Marcos Braz, de Bruno Spindler e do Departamento de Futebol do Flamengo. Internamente, não tá legal para ninguém. Internamente, há uma cobrança severa. Estão perdendo pontos para as eleições no final do ano, com uma pataquada em cima da outra, com erros amadores, um acontecendo em cima do outro. O Marcos Braz chegou a se desculpar com o Rodolfo Landim por ter confundido o Dmitry com o Alexander Medvedev, de ter passado vergonha e carão. E hoje as chances de não vir absolutamente ninguém são grandes, até porque o Flamengo fechou o círculo dele em cima de Claudinho, Paquetá e de Marcos Antônio. Marcos Antônio já está fora da parada. Agora fica entre Claudinho e Lucas Paquetá a possibilidade de vir. Claudinho nunca esteve tão distante quanto está agora, principalmente depois das bananadas todas. E o Paquetá, o Flamengo fica na mão do West Ham e do próprio jogador. A tendência de não vir ninguém hoje, ela é muito maior do que conseguimos contratar alguém. Mas, vocês sabem, né? A pressão é tão grande, a pressão é tamanha, que os caras de uma hora para outra podem conseguir aí arrancar uma grande contratação dessas, justamente para justificar e não deixar que essa janela de transferência seja lembrada como uma das piores janelas de transferências da época de Rodolfo Landim pelo Flamengo, porque até agora é fato. É a pior janela de transferências do Flamengo desde que Rodolfo Landim assumiu. Não só pelos fracassos nas negociações, mas também pela maneira como o Flamengo está fracassando. Agora, tem jogo do Flamengo daqui a pouquinho. Eu estou gravando esse vídeo agora, são 14 horas e 16 minutinhos. Até o presente momento que eu estou falando com vocês, o Flamengo ainda não soltou a escalação oficial. Mas daqui a pouquinho, às 16 horas, o time entra em campo. E para mim é 3-1 pro Mengão. E para você, qual é o placar? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Estamos juntos. Eu volto depois do jogo do Flamengo com um pós-jogo para a gente analisar o retorno dos uruguaios, o time completo, o time titular do Dorival Júnior em campo de novo contra o Criciúma. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.